Eu sempre ouvi que o fim dos tempos vem de uma perspectiva apocalíptica, né? Sempre foi abordado nesse sentido. Mas já parou para observar e levar em consideração que ele é tão real? E eu quero te mostrar isso no seu dia a dia, que as escrituras têm se cumprido. E vamos dar esse start agora, esse início dessa mensagem aí com você. Vem comigo, faz o seguinte, curte o canal, deixa o seu like, o seu comentário e compartilha com seus amigos agora e vamos para cima. Falar do fim dos tempos não é algo que vem de hoje, mas ultrapassa gerações. E é obrigatório passar pela vida do sábio e profeta Daniel e como ele venceu um sistema se posicionando com atitude e conseguiu se destacar dentro de um sistema que era contrário aos seus princípios. E parece isso muito confuso, não é? Uma pessoa que consegue vencer o sistema dentro dos seus princípios. Mas isso é real. Como já dizia o escritor americano Steve Lawson, o inferno é cheio de pessoas religiosas sinceras, nunca nascidas de novo. E o céu é cheio de pessoas imorais que se arrependeram e creram em Cristo Jesus. Então vamos ler Daniel para você ver a realidade que ele enfrentou. Daniel 6, 22, 23 diz: o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viu que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Daniel era um jovem nobre judeu que foi levado cativo para a Babilônia. Ele serve como sábio na corte do rei Nabucodonosor. E o que faz Daniel ser diferenciado é a sua capacidade de interpretações e sabedoria. Mas Daniel, ele também recebe visões e revelações do fim dos tempos. É forte, são algumas delas apocalípticas. E Daniel é inserido dentro de uma cultura babilônica. O sistema babilônico, ele absorvia outras culturas, os seus costumes, as suas práticas, os seus deuses. E valorizavam também os sábios para enriquecer a própria cultura babilônica. O sistema da Babilônia é bem compreendido hoje nos dias atuais, né? E o sistema, ele acaba dizendo assim para você, ele é sutil, continua com a sua religião, com a sua religiosidade, você vai ser do jeito que você é. É desafiador, porque no sistema babilônico, né, os caldeus, né, que são os astrólogos, aqueles que contestaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles fazem com que o sistema possa andar numa harmonia, equilibrado, seja com cristais, com cartas, ou com uma ordem religiosa que mantém as coisas em harmonia. Quando o sistema identifica alguém que está disposto a não servir ele, eles vão querer te matar como fizeram com Daniel. No sistema você é proibido de falar sobre alguns assuntos que para alguns é polêmica, que para nós faz parte da realidade dos nossos princípios, né? Não falar que homem, mulher é mulher, é um grande desafio dentro dessa realidade do sistema. E eu não estou falando de não amar pessoas que têm práticas homossexuais, não, mas se posicionar com os valores e princípios da palavra de Deus, o que a Bíblia pensa a respeito do assunto. Por que eu não faço esse questionamento para entender qual é o meu princípio, qual é o meu valor e para onde eu estou indo? Porque o sistema babilônico diz que o lance é ser inclusivo. Aceitar liberalmente o homossexualismo, porque dentro do sistema as pessoas precisam o quê? Ser respeitadas nas suas escolhas sobre a sexualidade. O sistema é tão fácil de se conviver que diz: seja politicamente correto, faz uma adaptação, pode contar uma mentirinha, afinal quem não mente? No sistema babilônico é assim, você pode divorciar, troca a sua esposa por uma novinha, porque o modelo de família
está em extinção, casamentos estão acabando. E sabe o que o sistema está dizendo? É algo ultrapassado. Se você não se dobrar ao sistema babilônico, meu irmão, eles não vão te aceitar, vão te tirar para fora do sistema. E aí você precisa fazer uma escolha: ou se rende ao sistema, ou se posiciona. E deixa eu te dizer uma coisa, nunca ficou tão claro que tempos como esse, o errado virou certo e o certo virou errado. Eu sei que existe uma temporada difícil e não tem como negar isso. Isso é fato. E nem tudo que brilha você precisa entender que é ouro. O sistema babilônico é enganoso. As músicas do sistema babilônico, elas são tocadas até dentro de alguns templos, como se fosse normal, né? Seja ele cristão ou não, porque o pensamento é: eu vou para a igreja que eu posso adorar até com a música secular, e qual o problema nisso? O problema é quando o diabo coloca a música para você tocar e você gosta de dançar nela, porque a sua preocupação é você se sentir cancelado. Se prepare para ser cancelado. Essa é a preocupação. Então aqui se levanta uma geração de Daniel. Aqui se diferencia os santos e os The Flash do momento, porque vão passar como outros passaram. E fica bem claro quando você manifesta o poder de Deus ou quando você só faz barulho. Só para causar. E você não foi levantado por Deus para dançar conforme a música. Mas Deus te chamou, sabe para quê? Em momentos difíceis, quebrar a vitrola. Você nunca leu lá em Ezequiel 44, 23? Eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum e lhe mostrarão como fazer distinção entre o que é puro e o que é impuro. Ouviu isso que eu estou te falando? É desafiador, porque o santo e o profano, eles nunca se misturaram. Pode estar perguntando: não, mas a igreja é online. A igreja é online, mas a escritura sagrada, ela nunca mudou, porque a palavra é imutável, a palavra sempre foi a mesma. Igreja online é apenas uma ferramenta diferenciada para alcançar vidas através da palavra da verdade, que é imutável. 2 Coríntios 6, 14, 16 diz: não se ponha em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ficou bem claro? Ficou bem claro isso para você determinar isso sobre a tua casa, sobre a tua família, no lugar que você mais influencia, no lugar que você é o homem, que você é o cabeça, e você é a mulher, você é sábia. Se o teu filho vê você orando, sabe o que vai acontecer? Ele vai aprender com o exemplo do pai e da mãe. Se o teu filho vê você orando com a sua esposa, ele vai aprender os valores e os princípios de uma família estruturada. Se nas madrugadas o teu filho acordar e te ver buscando a Deus, eles vão com certeza aprender o caminho certo e eles nunca se desviarão dele. E se você for para a Escritura, as Escrituras Sagradas, os princípios, os valores, você consegue viver essa verdade dentro do seu lar. Você nunca viu eu, pastor Fábio Donato, utilizar as redes sociais da Check-in Church para ofender ninguém? Não é brigar com o sistema nas redes sociais. Sabe como é que você confronta? Você confronta se posicionando corretamente, com testemunho da própria vida, com as histórias de Deus sobre a minha vida, da minha esposa e da minha casa. O meu filho hoje ele tem alguns problemas, algumas dificuldades. E o que eu posso fazer? O que você pode fazer? Vem comigo. Leia aí comigo Provérbios 22, 6. Eduque a criança no caminho que se deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Verdade estabelecida é a verdade do reino. Porque hoje, quantas mães e pais têm encoberto o pecado dos seus filhos? Apenas se posicione. Foi para isso que Deus te levantou.
Sabe como se confronta o sistema babilônico? Sabe como? Restaurando o casamento, aguardando o tempo certo e não dando jeitinho. É isso aí, não dando jeitinho, sabe por quê? Você não utiliza os mesmos truques que você utilizava quando você era mundano. Agora você tem um relacionamento com o Deus e as coisas mudaram. Você sabe onde é estabelecida as verdades sobre a sua vida. Você aprende, sabe como? Com as escrituras, com a fidelidade do teu coração vai atrair a prosperidade, aquilo que Deus tem para realizar sobre a tua vida. Porque sendo fiel, seja no teu comportamento, seja nas suas atitudes, seja com dízimos e ofertas, aí está os seus valores, aonde você deposita a sua confiança. E eu quero ler um texto de um autor desconhecido que eu encontrei esses dias. E eu quero fazer dele as minhas palavras nesse tempo de polarização. E ele diz o seguinte, abre aspas, são gravíssimas as minhas deficiências. Eu nasci branco e quem nasce branco já é considerado racista, mesmo não sendo. Nasci em uma família trabalhadora, então sou burguês. Não voto para a esquerda, o que me torna fascista. Sou heterossexual, o que me torna um homofóbico. Valorizo minha identidade e a minha cultura, e o que me torna um xenófobo. Acredito que o macho e a fêmea da espécie Homo sapiens foram, na maioria das vezes, grandes parceiros e mutuamente responsáveis pelo sucesso da espécie, o que me torna um misógino. Eu gostaria de viver em segurança e ver criminosos na prisão, o que me torna um torturador. Quero que respeite a minha maneira de pensar e as minhas crenças e não me façam pensar que o anormal é normalmente relativo. E o que me transforma em um repressor. Eu penso que os subsídios acabam com o esforço de trabalhar e minam a dignidade das pessoas. Por isso, eu sou insensível. Acredito que cada um deve ser recompensado de acordo com a sua produtividade, mérito, a sua capacidade, o que me torna um egoísta, antissocial. Eu fui educado em valores e princípios, o que me torna um oponente do bem-estar social. Eu acredito em Deus, logo sou um fundamentalista religioso. Creio que as vítimas dos estrupadores, ladrões, estelionatários deveriam ser indenizadas pelo Estado e os culpados presos, pagasse pela dívida, não tivesse auxílio para as suas famílias, indulto para ir para casa, habeas corpus, tornozeleiras, mas trabalhasse, sabe para quê? Para pagar as suas custódias, a sua roupa, a água que utiliza, a luz, a comida. Então sou considerado preconceituoso e contrário aos direitos humanos. Esta é uma pequena e breve revisão da minha má reputação, mas pelo menos eu tenho a certeza de que somos vários. Eu, e se você também tem essa má reputação, faz o seguinte, compartilha essa mensagem do jeito que as coisas andam. Ser um cidadão de bem será considerado crime. Eu agradeço a todos os meus amigos e conhecidos que ainda se atrevem a se relacionar comigo, apesar de todas as minhas falhas. Fecha aspas. E quer que eu diga algo para você diante disso que eu li? Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou continuar utilizando as escrituras sagradas como a minha base, como os meus princípios e valores. Eu vou continuar lendo a palavra, acreditando que os princípios e valores para a minha vida estão aí, ó, dentro dessas escrituras sagradas que mudaram a minha história. Vou continuar orando porque o meu relacionamento com Deus é uma construção individual, está relacionado ao que eu me relaciono com Ele todos os dias. E a melhor convicção é quando eu sei que Deus fala comigo. E não quando as minhas emoções falam comigo. Quando os meus pensamentos falam comigo, eu acho
e digo que é Deus que fala comigo. Eu vou continuar assim, orando, jejuando, matando a minha carne todos os dias, porque eu sei que com a minha carne não se brinca. E se eu deixar, ela vai gritar e vai me derrubar. Eu vou continuar sendo profeta sobre o meu tempo e sobre a minha geração, porque é difícil encontrar vozes como a minha que não se calam diante de tudo que tem acontecido nesses dias. Então eu vou ser aquilo que Deus me chamou para ser, com a identidade e do jeito que Ele me fez. E se Deus fez no passado, Ele vai fazer de novo. Deus rompe as regras para te favorecer. É o favor, porque nada foge do controle de Deus. E aí, você que está comigo nessa mensagem, quem é você no sistema babilônico? É forte, né? Eu quero orar por você, porque você não vai se perder. Deus vai te encontrar e vai mudar a tua história, vai te romper do cativeiro para você se sentir livre. Em nome de Jesus. Deixa eu orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, pessoas que estão aqui nessa mensagem, encontrando o coração quebrantado, encontrando a pressão do dia a dia que nós encontramos numa sociedade corrupta, em que estamos caminhando dentro dessa jornada do fim dos tempos, e nós queremos que o poder de Deus irá se aperfeiçoar sobre cada vida que ouviu essa mensagem. Eu te entrego os corações dos teus filhos, para que eles possam entender a palavra de Deus como princípio e valores a ser seguidos, e não a negociar aquilo que Deus estabeleceu. Eu te agradeço e te peço a tua direção sobre a vida e o coração de cada um dos teus filhos, aqueles que se arrependem dos seus pecados e desejam viver uma nova vida em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Faz o seguinte, vem comigo. Faz o seguinte, compartilha essa mensagem com outras pessoas que estão precisando ouvir a voz de Deus falar no coração delas, para que elas sejam livres do sistema religioso, do sistema babilônico que tem aprisionado a vida e o coração delas. Vem comigo, vamos nessa, porque tem mais.